números contam a história do espetáculo. Jair pode marcar a ponta, tira a gol! Se recordar é viver. A partir de agora, você está convidado a reviver nossas principais conquistas e glórias. Faltavam só 5 minutos pra terminar o jogo. Levou pro meio da área, preparou, rolou pro Josué, e deixou a bola passar na ponta, tira gol! Memórias, entrevistas, registros históricos e depoimentos. O Vila sempre teve, assim, uns torcedores muito corajosos. Foi lá, pegou os 3 fios de cima do Estádio Olímpico e cortou a luz no instantinho. Porque o ambiente era muito pesado, né? A emoção era muito grande naquela época. E foi o jogo todinho a gente atacando e não conseguia fazer o gol, né? Primeiro tempo tava 2-0 pro Riachuelo. Eu e o Ed fomos pro vestiário. Aí na fúria nossa lá, nós agredimos fisicamente alguns jogadores. E fomos pro campo ganhando de 5-2. Sofria como louco, com o rádio colado no pé do ouvido. Está no ar Futebol de Goiás e suas histórias. Um programa que exalta as raízes do nosso futebol. Atenção! Preparou! Correu! E chutou! Neste domingo, o clube mais vencedor da história do futebol goiano completa 71 anos de fundação. Ao longo de sua trajetória gloriosa, o time esmeraldino conquistou milhares de torcedores, deixando muito longe a marca ingrata de ter apenas 33 torcedores lá em seu início. Um clube à frente de seu tempo, que brigou pelo profissionalismo, investiu na estrutura física e hoje colhe os frutos, sendo apontado como uma das agremiações mais organizadas do futebol brasileiro. Dentro do Centro-Oeste, o Goiás é a principal marca ligada ao esporte bretão. Sua história foi construída por grandes personalidades que formaram um clube vencedor. Como homenagem por este dia comemorativo da torcida esmeraldina, o Futebol de Goiás e suas histórias traz em sua edição um bate-papo com vários personagens importantes deste enredo, entre eles o ex-presidente Ruark Douglas. Futebol de Goiás e suas histórias, redescobrindo o passado para compreender o futuro. Neste 6 de abril de 2014, o Goiás Esporte Clube está completando 71 anos de fundação. E o Futebol de Goiás e suas histórias homenageia este grande clube do nosso estado, da nossa região e, sem dúvidas, o primeiro representante do estado na elite do futebol nacional. Estamos recebendo hoje 2 personalidades históricas do Goiás, Ruark Douglas Ferreira e Osório Aguiar. E o Futebol de Goiás e suas histórias quer saber quem é Ruark Douglas Ferreira. Brasileiro, casado, advogado, torcedor do Goiás. E como aconteceu, como se deu a aproximação do senhor, seu Ruark, com o Goiás Esporte Clube? Eu tenho olhos verdes, gosto das coisas verdes. Quase que eu fui integralista do regime militar, do regime de Getúlio Vargas, por causa da camisa verde, e gosto muito da coisa verde. Pode olhar em casa o tanto de coisa verde, grama que tem. Não é para alimentação, não, é para a vista. Mas o Goiás foi jogar lá em Anápolis, eu morava em Anápolis, e eu adorei o futebol rasteirinho que não existia.
Não existia. Então, quando eu gostei demais do jogo. Eu não torci para time nenhum, apesar de morar em Anápolis e ir sempre ao estádio, que já era o estádio Jonas Duarte, mas não torci para ninguém, não. Aí gostei do Goiás. Passaram 3, 4, 5 anos, eu vim para Goiânia, fui transferido para cá, e aí eu resolvi me aproximar do Goiás. Osório Aguiar também é personalidade nossa. Vinícius Tôndolo, João Paulo de Medeiros e ouvintes da 730 aqui no Futebol de Goiás. É verdade, Rafael. E Osório Cândido de Aguiar. Quem é Osório Cândido de Aguiar? Como? Mineiro do pé rachado. Como é que começou essa paixão? O que o senhor faz? Esse aqui morava na Rua 4. O Arco Douglas. E eu tinha um comércio na Rua 4, esquina com Araguaia. De que era esse comércio? Casas Aguiar. Você não lembra? Eu não vou ler. Não se lembra. Mas nosso ouvinte quer saber o que era essa Casa Aguiar, o que tinha nessa Casa Aguiar. Camisa, cueca, calça, de tudo. Era um bazar. Também, tá? E tudo isso. Ele passava todo dia de manhã e ia almoçar no hotel Dom Bosco. Ele com a senhora dele. Vai pegar o jabá lá. E como aconteceu a aproximação do senhor, seu Osório, com Goiás? Foi. Todo dia passava e eu batia um papo. Falava bom dia, boa tarde. O senhor, como comerciante? Como comerciante tinha que, né, fidelizar o cliente. E o seu Ruar? Era ele. E ele morava pertinho da loja, assim, rápido para chegar. E aí ele passava lá e foi conversando e foi conquistando o senhor? Foi mais ou menos assim, né? Eu, ele a mim, e assim tocamos. Até que um dia eu fui no campo, em 56, 57, sei lá. Assisti um jogo Goiás e Goiânia. E eu já estava engajado no Goiás, como diretor de Abacuata. Então, em 1956, acontece a aproximação do senhor. Foi. E o que o senhor assumiu primeiro no Goiás? Como é que o senhor entrou no Goiás? De penetra. Sempre foi diretor de futebol. Nunca me ficou, não. Eu levantava cedo e ia pro... É muito bom para conversar com o jogador. Tinha uns caras bons de bola lá, do Goiás. 1956, o que o senhor lembra desse time que o senhor viu pela primeira vez? Pode ser, que lembrança? Uma forma de jogar, um jogador, uma camisa? O que o senhor lembra desse jogo contra o Goiânia? Não tinha jeito. O Goiânia tinha um time imbatível, que era o Colégio de Árbitros. Era difícil bater. João Paulo de Medeiros, Futebol de Goiás e suas histórias neste domingo, em que o Goiás completa 71 anos de fundação, recebe Ruarque Douglas Ferreira e Osório Aguiar. Duas figuras que viram, né, o Goiás desde lá do início até hoje. Eu tenho uma curiosidade, porque sempre cita, né, que o Goiás era tinha a sede dele na Avenida Goiás. Como que era essa sede? Onde ficava ali? Não, era alugada. Nós chegamos a comprar uma. E vou explicar agora. Chegamos a comprar uma sala. Ocorreu o seguinte. Nós trazíamos os Santos aqui. Eu fiz amizade com a diretoria do Santos. Estive lá na época. Tempo de Pelé, Servilha, aquela turma toda que era internacional mesmo, né? Então eu teria tentado trazer o Santana, o Santos aqui. De fazer amistoso com o Goiás. Às vezes fazia com o Goiânia, fazia com o Atlético. O jogo de domingo era com o Goiás. Enchia de dinheiro, enchia. Não sei se você foi aquele dia lá para casa contar 380 milhões de cruzeiros. Houve um dia que sobrou para nós 380 milhões de cruzeiros. Eu pus 28 mil pessoas, nós pusemos na Paranaíba, que comportava 4 mil. Derramando, gente. Então, fazia isso. Então, fomos fazendo dinheiro.
com esse dinheiro nós compramos uma sala no edifício Vila Boa, esquina de 2 com a Avenida Goiás, e tivemos essa sala por muito tempo. Vendemos para começar a serrinha. Eu cerquei a serrinha de poste e arame farpado, saindo na rua pedindo rolo de arame farpado. Na primeira vez que nós fizemos isso, os meus caros compatrícios do setor Pelo do Vico roubaram poste e arame farpado. Como é que eu ia pedir arame farpado de novo? Ficou um bocado de tempo lá aberto. Nós começamos com o senhor Roark Douglas Ferreira e com o senhor, seu Osório Aguiar, a começar a contar essas histórias e as suas primeiras lembranças do Goiás. Essas duas personalidades aqui, João Paulo de Medeiros, Vinícius Tondolo, ouvinte da 730, estiveram presentes no título de 1966. E o Futebol de Goiás e suas histórias vai relembrar estas e outras histórias na edição de aniversário do Goiás. Isso mesmo, Rafael Bessa, e você fica agora aqui no encerramento deste primeiro bloco com o quadro Linha do Tempo. Linha do Tempo. Década de 80. Em 6 de abril de 1988, o Goiás comemorava em campo seus 45 anos de existência. A Napolina até que tentou estragar a festa, segurando o empate até os 36 minutos do segundo tempo. O time esmeraldino marcou 2 gols nos minutos finais, com Aguinaldo e Sabará, e venceu por 3-1. O técnico do Goiás era Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que tinha mandado a campo a equipe esmeraldina com Eduardo, Walter, Nel, Ronaldo Castro e Jorge Batata. Wallace, depois Aguinaldo, Fagundes e Péricles, Formiga, Sabará e Josué, depois Benevan. Apenas 916 torcedores compareceram ao Serra Dourada para esta festa de aniversário. Década de 90. Em 6 de abril de 1997, o Goiás entrou em campo para enfrentar o América de Morrinhos no Centro Esportivo João Vilela. O clube comemorava 54 anos de história e a festa foi garantida por Aloísio e pelo goleiro Kleber. O primeiro anotou o gol da vitória, que manteve o time na liderança, e o segundo defendeu um pênalti que impediu o empate dos donos da casa. Aquele Goiás, escalado pelo técnico Mauro Fernandes, tinha Kleber, Índio, Silvio Criciúma, Wilson e Túlio, Reidner, Luiz Paulo, depois Alessandro, Guará e Ronildo, Alex e Aloísio, depois Fernandão. Década de 2000. No dia de seu aniversário de 60 anos, 6 de abril de 2003, o Goiás não conseguiu uma vitória, mas jogou uma das partidas mais impressionantes de sua história no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Debaixo de muita chuva, perdeu para o Vasco da Gama por 6-4 em São Januário. Os gols esmeraldinos foram marcados por Araújo, Dimba 2 vezes e pelo zagueiro Fabão. O Goiás esteve em campo com Arley, Kleber, depois Gustavo, Fabão, Renato Silva e Leandro Smith, depois Vando, Josué, Marabá, Caíco e Danilo no ataque com Araújo e Dimba. O técnico na ocasião ainda era Candinho e o Goiás ocupava as últimas colocações na tabela. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Estamos de volta aqui no segundo bloco do Futebol de Goiás e suas histórias, no oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Hoje conosco Rafael Bessa, João Paulo de Medeiros, Osório de Aguiar, Roark Douglas, e agora nos
aparece e também se junta também quem, hein, Rafael? Carlitos Ramos Verano. Hoje nós estamos recebendo a memória viva do Goiás. Quem é Carlitos Ramos Verano? Agora há pouco, no bloco anterior, nós apresentamos o Roark Douglas. Ele falou que era brasileiro, casado, tem todos os detalhes. O seu Osório falou que é mineiro, do pé rachado, comerciante. E quem é Carlitos Ramos Verano? Você falou meu nome, eu sou Esmeraldino, né? Trabalho com marketing desde que eu abandonei o Roark em 1960. Tenho uma agência de propaganda, sou casado há 51 anos, com a Solange. Tenho 4 filhos, Fernando, Murilo, Suelena e Cláudia. E tem 6 netos. O mais novinho está com 16 anos, eu sou velho. Tem neto de 16 a 20 anos. Tá? São todos os meninos mais lindos do mundo. Em Minas Gerais é isso. Graças a Deus tem um bom relacionamento. Dizem que as pessoas gostam de mim, até porque eu nunca briguei com ninguém. Né? E a sua relação com o Goiás? Quando começou, o senhor acabou de dar uma dica aqui, quando eu abandonei o Roark. Abandonou por quê? Não, porque naquele tempo eu achava que eu devia ser empresário. Tá? Eu não queria emprego mais. E já no BEG ainda, eu comecei a trabalhar com marketing sem saber o que eu fazia. Empurrado por uma pessoa que o Roark conheceu muito, que era o Plínio Jaime, lá de Anápolis, e o Fernando Cunha Júnior, que morreu recentemente agora. Então eu entrei no marketing em 1958 e fiquei nisso até hoje. Mas nunca perdi contatos com o Roark, não, porque eu me lembro bem. Ele morava na Rua 4 e ele se tornou amigo do amigo meu. E eu frequentava muito a casa dele por causa desse amigo meu, chamava Fernando Almada. E no tempo que eu ia lá, que eu tinha 20, 22 anos, o Luiz Otávio devia ter uns 8, 9 anos, era um menino muito chato, sabe? A irmã dele que ia brincar com os negócios, chutava os brinquedos das irmãs dele e tal. Luiz Otávio, filho do Roark. Exatamente. Esse cidadão aqui, só eu lembro dele. Então eu com 20 anos, ele tinha 10, então a diferença é ele. Eu já era um rapaz para casar e o Luiz Otávio era um menino chato, sabe? E o Goiás, como é que entrou na sua vida? Pelo Roark. Ele ficou sabendo, como eu disse aqui, pelo meu primo João Vasco, que era amigo dele, que eu sabia jogar bola bem. Então, sabia mesmo? Sabia. Eu tenho muito testemunho. Rubens Brandão, que foi presidente do Goiás, jogou futebol comigo, ele pode dizer, eu era bom de bola realmente, eu era um bom armador. Mas eu fui treinar na parte da tarde já, disputei um torneio nisso, alguns jogos na categoria de base, e larguei porque eu tinha que trabalhar em marketing em Goiás, e outra coisa, uma pessoa me atrapalhou muito. O Osório Roark se lembra bem de um centroavante que tinha, chamava Papagaio. Papagaio? Papagaio, cacheta. Ele era muito chato e eu fazia meio de campo. Assim que eu pegava na bola, eu começava a gritar. Né? Eu era menino do interior, poxa, meio tímido, né? Às vezes eu perdia a bola. E o treinador nosso era o Valdemar, tá? E o tal do coronel Sargento Nascimento naquele tempo, tá? Que morreu recentemente. E ele entendia muito de futebol para aquele tempo. Mas a coisa foi curta. Aí eu casei, cuidar de mulher, de menina, essas coisas todas. Sumi um pouco do Goiás, de vez em quando em alguns jogos. Esse campeonato de 66 eu estava presente no Olímpico no último jogo. E voltei a frequentar muito o Goiás em todos os jogos e tal. Aí, a partir de 73, quando o Goiás ficou importante, entrou para o Campeonato Nacional. Aí eu passei a frequentar muito o Estádio Olímpico, ia levar minha mulher, meus filhos todos pequenos, aquela coisa toda. E isso aqui foi feito, digamos, na época Serra Dourada, se o Goiás jogou lá 300 jogos, eu fui em 280. Tá? Ultimamente eu sumi. Tem 4 anos assim que o Cid foi destituído da presidência, eu fiquei aborrecido, não voltei mais. Um aborrecimento que até não justifica muito, não, okay? Mas eu sempre levei os meus netos. Uma vez eu tive a responsabilidade de levar os 6 de uma vez. A menorzinha tinha 4, 5 anos. Aí o Matheus ficou rapaz, ele vai sozinho, tá ok? Aparece de vez em quando. Porque eu gosto de futebol, gosto de bom jogo. Tá? A história minha com o Goiás é esta. Tá? Carlitos Ramos Verano, seu Roark Douglas, o senhor fez questão dele estar presente com a gente aqui hoje. Agora há pouquinho o senhor falou da importância do seu Osório Aguiar enquanto diretor de esportes. E qual foi a importância dessa personalidade aqui dentro da sua gestão, dentro da administração do senhor no Goiás Esporte Clube, seu Roark? Além de ser um atleta muito profissional, trabalhava como profissional, não recebia, não é? Não, muito dedicado, bom atleta,
bom atleta. É um exemplo para os outros, né? O Carlito sempre foi. Ele era tão bom que eu arranjei emprego para ele no BEG. E até pra gente abordar um dos temas que até o Carlitos, o seu Osório, todo mundo destaca como das grandes importâncias, um dos grandes legados que o senhor deixa e deixou para o Goiás foi a construção da Serrinha, a conquista da área. Antes do senhor contar como foi a chegada, como conseguiu conseguir essa área, para a construção de várias benfeitorias na área, o senhor fez muita rifa também? Rifa? Eu sou bom de rifa que só você vendo. Nossa Senhora! A paróquia São José aqui, era rifa uma em cima da outra. A igreja está lá construída, né? Veio dinheiro de fora, houve assim, espótulo, tá direitinho, mas as rifas eram boas. E assim outros lugares aqui para o Goiânia, não vou citar não. Para São José eu posso falar porque o Padre João é gente fina, muito amigo meu. Mas eu para fazer uma rifa sou bom. Agora lembrar de uma coisa. O Goiás tinha essa área aqui, quase na praia, no Marista, aqui no Marista. E perdeu porque não tomou posse. Onde hoje é o Colégio Marista. Por aí. Quando eu ganhei o terreno da Serrinha, como é que você toma posse de um terreno daquele? Só cercar não adiantava porque eles roubavam os arames e coisa. Eu construí um barraco de 1,5 m por 1, só para o vigia dormir, abri uma cisterna e comprei postes e arame farpado. Com esse material, eu levei no cartório, provei que tinha começado a obra. Eu tinha 2 anos para começar, comecei em 15 dias. Ninguém podia tomar do Goiás mais, está comprovado que eu tinha começado a obra. E assim por diante. Mas já haviam perdido por causa disso. Aí fiquei com a área lá. Aí foi fazer o quê? Atrás das minhas rifas. Fomos atrás de rifa de tudo quanto é jeito. Bingo, quando saiu. Bingo. Foi o Cinca? Atrás do outro. Foi o Cinca que caiu. Qual foi o carro seu na época? Cinca lá. O seu irmão, né, representando o Cinca, o Randall, ele tinha um Cinca maravilhoso, né? Era. Acho que foi. Você comprava um Cinca com facilidade. E depois o Ailê me deu um Cinca para fazer uma rifa, para fazer um bingo. Deu. Apuramos lá 100 e tantos mil nesse bingo. O carro valia 43 mil. Então, a gente se virava. De vez em quando sacrificava uns amigos, né? Me empresta tanto aí. Não vou pagar, né? Pro Goiás. Hoje, com 10 minutos, você sai da Praça Cívica e chega ali onde é a Serrinha, né? A sede do clube. Calma. Assim, em horários que não seja do rush, mas quanto tempo levava de sair lá do centro, onde o senhor morava, para ir lá na Serrinha, e como o senhor fazia para chegar? A primeira visita minha lá, tinha um rapaz que trabalhava no departamento de terras do estado. Como é que chamava? Dinga. Aquele que foi que eu fui no Jeep dele, eu sei com minha filha no churreco, como é que era o nome? Como é que era o nome de andar para sua caminhonete? Jumelo. Você foi no Jumelo com a minha filha e eu fui com o Walter Gaspar Ribas, que era fiscal do estado, que conhecia tudo aqui, acompanhando a posteação de telégrafo para Bela Vista. Chegou naquela baixada, tinha um brejal danado, tivemos que contornar de lado, uma roda no brejal, outra no seco, né? Me parece que você ficou engastalhado lá. Houve uma ocasião que ficou, tivemos que voltar com a caminhonete, puxar ele. Houve essa peripécia toda. Então, aí nós chegamos na Serrinha. Para começar a obra, depois de mais de uma tentativa de não roubarem os arames e os postos, eu contratei um vigia. Agora, eu morando na Rua 4... José Roberto. Eu morando na Rua 4, saía de noite para vir cá ver se ele estava acordado. Era o único jeito para vigiar. Isso só fiz. Né? E sem estrada, né? Era o trilheiro de coisa de Bela Vista. Aí consolidamos a posse da Serrinha. Seu Roark, fala. O senhor se orgulha muito do título de 1966. Eu me lembro que recentemente...
Eu me lembro que recentemente o senhor foi na Serrinha com a faixa Campeão Goiano de 1966. Eu tenho ela aí. Daqui a pouco o senhor conta essa história pra gente, pode ser? Pra quê? Em instantes, aqui no Futebol de Goiás e suas histórias, João Paulo de Medeiros. Agora vocês fiquem com o quadro Enciclopédia do Futebol. Curiosidades, estatísticas, fatos marcantes. Chegou a hora de abrir a Enciclopédia do Futebol. Ao longo da história, vários atacantes ganharam a confiança dos torcedores esmeraldinos, com belos e muitos gols. Em âmbito nacional, o clube conseguiu emplacar 4 artilheiros. Em 1989, Túlio Maravilha foi o artilheiro do Brasileirão com 11 gols. Em 2000, foi a vez de Dil ser o artilheiro do Brasil com 20 gols marcados, ao lado de Magno Alves, do Fluminense, e Romário, do Vasco. Em 2003, Dimba quebrou o recorde de gols em uma única edição da elite do futebol nacional, balançando as redes por 31 oportunidades. E por fim, em 2006, Souza foi o artilheiro do Brasileirão com 17 gols marcados. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. O Futebol de Goiás e suas histórias neste domingo homenageia o aniversário de 71 anos do Goiás Esporte Clube. Por isso, estamos recebendo memórias e personalidades da história viva do Goiás. Seu Ruarque Douglas Ferreira, Osório Aguiar e ainda Carlitos Ramos Verano. Seu Ruarque, o senhor é um dos 33 torcedores? Não me considero em 33 não, mesmo porque na primeira leva de vender título Goiás, eu vendi 74. Mas por que o povo falava que o Goiás tinha só 33 torcedores? Mas meu filho é pra pegar, é pra pegar. Pra dizer que não tinha torcida. Agora, só nós lotamos a Paranaíba 3 ou 4 vezes com o Santos. Teve outro time que trouxe o Santos e não lotou a Paranaíba. Né? A Paranaíba eu pus 32 mil pessoas lá na última vez que eu trouxe Pelé aqui. 32 mil pessoas. Nós ficamos lá em casa, o Vasquinho, que era o tesoureiro, mais um que eu não me lembro, e eu contando dinheiro até 8 horas da noite. Nós guardamos naquela ocasião 540 milhões de cruzeiros. Era cruzeiro e milhão. Mas guardamos. Sobrou pro Goiás. Pagamos o Santos, pagamos a Federação, pagamos o juiz. Os juízes não eram bandidos, né? E vai para aí afora, né? E sobrou 540 milhões de cruzeiros. Com esse dinheiro nós compramos o apartamento, nós chamamos a sala do edifício Vila Boa e começamos a construção da Serrinha. Enterramos dinheiro lá. Como é que foi idealizar, fazer elaborar esses títulos do Goiás? Eu comecei a vender verdadeiramente proprietário ali por 1971, 72, por aí, né? Acho que 72 é bem garantido. E acho que o Goiás só tinha 33. Eu tenho a mania de não fazer coisa de 100, que é difícil chegar em 100. Então eu fazia a série A 80, série B 80. Vendia a série A numa semana. Cadê os 33 torcedores do Goiás? Se eu vendi 80. Daí a pouco tempo eu emiti a série B, né? Demorou um pouquinho mais para vender. Inclusive houve um que escreveu do interior pedindo para reservar um para ele. Até hoje ele não veio comprar.
E vamos tocando a coisa, né? Quer dizer, então eu percebi que o tal do 33 era uma pecha para dizer que não tinha torcida, né? Como o 33 foi o número inventado para a vida de Cristo, a nossa vida é eterna, dos outros vai passando. Agora eu quero saber do senhor, seu Ruarque, seu Osório, também está conosco o seu Carlitos Ramos Verano, sobre o ano de 1965. Foi em 1965 que o Goiás começou a ser campeão, seu Ruarque? Não, e aí eu lembro do Torneio da Morte? Não, em 65 foi o Torneio da Morte, né? E o que o senhor lembra desse torneio? Eu não, naquela ocasião, eu praticamente não morava em Goiânia. Eu morava no avião. E eu cheguei, não sei se do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, cheguei, tinha um recado que o Joviro queria falar comigo. Não tinha telefone, coisa nenhuma. Eu fui atrás do Joviro, falei com ele falou, não, é que é o seguinte, você é sempre animado, tal e coisa, eu quero que você leve uns foguetes amanhã no campo, porque se nós perdermos, nós vamos cair para a segunda divisão. Aí eu fui, eu levava a família toda, levei os foguetes, isso era mascote, levei os foguetes, toda coisa direitinho, e Tantalo e Goiás meteu 6-2, 6-3, uma coisa assim. Quando acabou o jogo, eu falei, cumpri minha missão, bobagem, eu já tinha comprado o goleiro do Ferroviário. E se o Goiás fosse rebaixado, o que aconteceria? Nós íamos juntos. Não ia desistir? Não, eu não tenho vergonha de ser pobre, não. Não. E, seu Ruarque, muitos dizem que naquela época o rebaixamento praticamente inviabiliza a equipe e que talvez o Goiás acabaria como o Riachuelo acabou. Esse temor e o fato de, até acompanhando algumas pesquisas, foram 2 jogos. No jogo de ida, empate por 0-0. O Tomazinho sai e aí há a definição do Paulo Lázaro como técnico, que era jogador e vira técnico. Qual foi a importância disso, de lançar o Macalé como zagueiro? Assim, só isso não sei. O que houve é o seguinte, que em 65, quando o time disputou o rebaixamento, correu suborno de todos os lados. Teve gente que subornou o jogador do Goiás para perder e teve gente que subornou o jogador do Ferroviário para perder. Né? Foi o que me contaram. Naquela ocasião eu vivia no avião. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, para lá e para cá, para lá e para cá. Porque minha mulher era viúva de marido vivo. E nessa participação e nesse programa especial do Futebol de Goiás, sobre esse tema de uma possível extinção, um possível fim do Goiás, quem me pediu a palavra enquanto o seu Ruarque falava aqui foi o filho dele, o Luiz Otávio, que está aqui. E você quer retratar um fato sobre um possível fim do Goiás? Luiz, que fato é esse? Não é bem um fato. Em 1965, o Goiás se engrandeceu com os homens que ele tinha. E, na verdade, muita gente queria, naquela época, que o Goiás desaparecesse, primeiro porque incomodava muito. O Goiás queria o profissionalismo, os outros times não queriam. O Goiás queria o progresso, os outros times não queriam. O Goiás batalhava por uma sede, já projetando a cidade que viria a ser Goiânia, e os outros times não se importavam com isso. E, na verdade, quando alguém fala que se o Goiás não tivesse ido, se o Goiás não tivesse isso, essas histórias de que comprou jogador, de que bateu, de que isso, que aquilo, nada disso, absolutamente nada disso, influenciou aquela vitória, até porque os jogadores, e eu me lembro muito bem da atuação do Reis na ponta direita do Goiás para ganhar do Ferrinho naquela época. E, além disso, os homens que estavam ali, os torcedores efetivos, muitos deles, inclusive pessoas com muita fé no Goiás, caso o Goiás tivesse caído, nós ressurgiríamos como ressurgimos da primeira vez que caímos da primeira divisão,
e que o pessoal for bom, Goiás foi e não volta mais. Tá certo? Por quê? Porque como eu havia dito para você e digo aqui, tá? O Goiás sempre teve uma grande vantagem de ter homens à frente do seu tempo na direção do Goiás. Certo? E quando eu digo direção, a direção executiva. Tá certo? As pessoas que estão fazendo o dia a dia do Goiás. Tá? Nós temos muita gente no backstage, tá? Mas no front da coisa, o Goiás sempre teve gente à linha de frente, gente com pensamentos adiante. Então, se você pegar, por exemplo, o Rubens Brandão, que foi um camarada à frente do seu tempo, o Wagner Vilela, que foi um camarada à frente do seu tempo, o Iberê Monteiro, tá certo? O Carlinho Chaia, tá? Todos empresários extremamente bem-sucedidos, todos à frente do seu tempo, e naquela época todos estavam juntos. Se tivesse acontecido alguma coisa, o Goiás não acabaria. Isso é uma, digamos assim, uma brincadeira de péssimo gosto para dizer que o Goiás em algum tempo esteve fraco. Isso nunca aconteceu. E pra gente finalizar esse bloco, vamos com memórias de quem viveu a história. Memórias de quem viveu a história. Ele foi presidente no início da década de 70. Prosseguiu as obras na sede da Serrinha com a construção do ginásio e a concentração. Conquistou o primeiro bicampeonato estadual da história e elevou o Goiás em 1973 ao campeonato nacional. Melchor Luiz Duarte de Abreu viveu a história e, a partir de agora, nos traz as suas memórias. Bom, eu não preciso me apresentar porque a comunidade Alviverde já me conhece há muitos anos. Eu tive a honra de ser presidente do Goiás durante alguns anos, num período em que nós conseguimos fazer uma transição do clube dos 33 torcedores para esse clube de massa que é o Goiás hoje, porque ao longo do tempo todas as administrações vieram dando contribuições extremamente valiosas para chegar onde nós chegamos. Com muito orgulho, né, podemos dizer que o Goiás leva o nome do Estado, da Federação, e isso é um motivo de muito orgulho para nós todos. Em relação ao ponto marcante do período em que eu fui presidente do Goiás, eu acho que indubitavelmente foi a oportunidade que nós tivemos de entrar no Campeonato Brasileiro, quando era uma competição disputada por clubes convidados pela Confederação Brasileira de Desportos. Nem era o nome atual da nossa confederação, tá certo? Então, o Avelange era presidente, nós conseguimos fazer um trabalho de envergadura para mostrar todo o potencial que o Goiás tinha. Entramos e ao longo de todos esses anos vimos honrando o Estado e honrando o Goiás com uma participação maravilhosa no Campeonato Brasileiro. Futebol de Goiás e suas histórias. Redescobrindo o passado para compreender o futuro. Futebol de Goiás e suas histórias. Resgatando as raízes de nossa paixão. Neste aniversário de 71 anos do Goiás Esporte Clube, o Futebol de Goiás e suas histórias traz aqui na 730 as memórias e as histórias vivas da equipe esmeraldina. O Futebol de Goiás e suas histórias tem um oferecimento de Tintas Colatex, pintando com arte. Ruarque Douglas Ferreira. Primeiro título do Goiás no Campeonato Goiano foi em 1966. Que lembrança o senhor tem desse título, seu Ruarque? É que ninguém acreditava, só nós. Primeiro que o Goiânia tinha dois times, né? Um de uniforme e o outro no apito. Era impossível ganhar do Goiás. Ganhamos porque o nosso time era bom. Por que o senhor fala isso? O apito atrapalhava muito por quê? Meu filho, você já viu pênalti? A barreira ficava de costas. Os jogadores estavam de costas,
fora da área. Quem foi bater a falta, bateu nas costas do jogador nosso. O juiz para pênalti. Isso aconteceu na Paranaíba. Em jogo contra quem? Estava lá. Não vou falar nome feio, não sei não. Goiânia? Você está desonrando a minha residência. Mas, continuando, e as lembranças do senhor sobre esse título de 66? Ninguém acreditava, mas vocês acreditavam. Por quê? Eu te falei que eu sou bom de dinheiro, né? O que nós prometemos para os jogadores? Bicho progressivo. O dinheiro era porcaria, né? Era Cruzeiro Velho. Então, o que era? Primeiro bicho, primeira vitória, 50 mil cruzeiros para cada um. Ainda tinha mais uma. Jogou no domingo, terça-feira no treino, o envelope estava lá para cada um. Todos assim. Não teve um que atrasasse. E eu fazendo rifa, né? Eu fui atrás do pessoal, além das rendinhas, eu fazia. Aí, então, enquanto estivesse ganhando, aumentava 10 mil cruzeiros em cada. Se perdesse, parava, não diminuía. Você não castiga quem está lutando, não é? Então, parava. Resultado, nós só não fomos invictos porque em uma partida machucaram 2 jogadores nossos no comecinho e naquela ocasião não tinha substituição. Seu Wark, qual foi a importância do título de 66 para o Goiás? Porque o Goiás, o senhor já nesse programa destacou que perdeu o título de 51 mesmo após ter ganhado, perdeu no tribunal, mas qual foi a importância daquele título, o de 66 para o Goiás? Bom, marcou que era possível. Era possível o Goiás ser campeão contra tudo e contra todos. Naquela época de 1966, na época em que o seu Ruarque era presidente do Goiás, ele tinha em casa uma fiel escudeira. Além de ter em casa uma fiel escudeira, tinha também aquela pessoa que ajudava no mais improvável, Vinícius. Também temos uma convidada especial nesse programa de aniversário do Goiás. É verdade, Rafael. Ela tá aqui do meu lado, a dona Terezinha. Caladinha, só observando quietinha, tudo. Ela vai, dá uns pitacos, conta uma história ou outra. E é legal até da senhora participar conosco aqui no Futebol de Goiás para dizer o tanto que não eram... Hoje eles levam a fama, mas a família de todos eles participavam bastante, né, dona Terezinha? Nós todas, as famílias participavam. E, inclusive, quando o Adeval trabalhava conosco, a Betinha, a esposa dele, ajudava a lavar as roupas, que depois dos jogos, fazia almoço para os jogadores, principalmente quando iam ter uma partida importante, né? Então tinha um almoço na casa deles, era assim, tudo muito participativo. Eles têm 5 filhas e quando a gente ia para o estado, ela levava a meninada toda, eu levava os meus também, né, que é um casal, e ela levava as 5 meninas. E eu me lembro de uma história de Catalão, nós fomos ver um jogo em Catalão, e eles foram com as crianças. Então nós estávamos lá na arquibancada e o Ruarque começou a tocar o agogô dele. Aí veio um senhor e falou para ele assim, para com isso. Ele falou, não vou parar não, por quê? Eu estou tocando, vou continuar tocando. Ele falou, para porque eu tô mandando. Aí o Ruarque falou, não, eu sou livre, aqui ninguém manda em mim não. Ele tirou um revólver imenso do bolso e puxou para o Ruarque, né? Falou assim, eu tô falando que vai parar. Ele falou para ele assim, bom, pedindo com esse jeitinho assim, até que eu paro. Agora nós, as esposas, saímos correndo, né? Quando nós vimos o revólver, demos no pé. Betina com 5 crianças, porque eu tinha 2, peguei um por cada mão, né? Ela com 5, ela ficou sem saber o que ela fazia, rebanhando as meninas. Então a gente procurava participar, ia aos jogos, procurava ajudar, né? Já foi o Ruarque, já falou da Dona Maria, a mãe do Tão Segurado, né? Que
que também participou. A Dona Maria foi a lavadeira. Ela era a pioneira das lavagens. Além de ser pioneira, ela aguentou a raia há muito tempo, né? Nós éramos assim esporadicamente, quando ela não podia ou quando acontecia alguma coisa diferente. Mas quem pegou mesmo o batente foi ela. E pra gente finalizar essa edição mais que especial do Futebol de Goiás e suas histórias, Vinícius Tondolo, João Paulo de Medeiros, eu sugiro uma pergunta para cada uma destas personalidades que nós trouxemos no programa aqui hoje. Pode ser? Pode ser, ué. Seu Ruark Douglas Ferreira, qual que é a importância do Goiás na sua vida? É um estímulo pra gente ver as próximas vitórias do Goiás. Qual que é a importância do Goiás? É um estímulo. O Goiás é importante porque a gente está sempre aguardando a próxima vitória do Goiás. E ponto. E só. Osório Aguiar, qual que é a importância do Goiás na vida do senhor? É muita coisa. Já me fez muito rir. Boa. Muita felicidade. É. Pergunta pra dona Terezinha que tá do seu lado, Vinícius. E pra você, dona Terezinha, qual que é a importância do Goiás? Foi porque o Ruark sempre gostou muito de futebol e eu não gostava. Então ele me chamava para ir para o campo, eu não queria ir. Minha mãe falou para mim assim: você trata de ir, porque senão daqui a uns dias ele não te chama mais, não. Então eu fui e falei: mãe, mas eu não entendo nada, eu não gosto. Ela falou: vai aprender. E foi o que eu fiz. Então eu procurei aprender, entender o jogo e depois ia para o campo e vibrava feito todo mundo, né? Seu Carlitos Ramos Verano, qual que é a importância do Goiás? O Goiás está completando hoje 71 anos. A importância hoje é um negócio incrível, né? É o prazer de gozar e sofrer. Esse é o Goiás na sua vida. É. E quem articulou para que a gente pudesse reunir todas essas pessoas aqui, todas essas personalidades da história e contar um pouco mais de detalhes da história do futebol goiano, da história do Goiás? Você, Luiz, para você, qual que é a importância do Goiás? A importância do Goiás nas nossas vidas é uma importância de união, uma importância de fazer amigos, e uma importância imensa de ser pessoas, nós somos pessoas que nos conhecemos, que temos uma amizade e que hoje nós todos podemos estar sentados aqui nesta mesa, depois de muitos e muitos anos, tá certo? Com essa felicidade, com essa alegria, tá, de estarmos aqui colaborando com o trabalho de vocês. Muito obrigado pela receptividade com todos, né, Rafael, com todos nós integrantes do Futebol de Goiás e por nos encher de tantas boas histórias, não é mesmo, Rafael? É verdade. E como última atração, João Paulo de Medeiros, o que temos nessa edição de aniversário do Goiás, 71 anos nesse domingo? Vamos trazer o quadro Museu do Gol, claro, com um gol marcante da história do Goiás. É hora de vibrar. É hora de se emocionar. E atenção que vamos repetir o gol. Números contam a história do espetáculo. 8 minutos do clássico do ano. Vai, Jair pode marcar, a ponta, tira gol! É hora de Museu do Gol. No dia 26 de janeiro de 2006, o Goiás estreou pela Copa Libertadores da América em Cuenca, no Equador, contra a equipe do Deportivo. Ali o Alviverde iniciou sua campanha rumo à fase de grupos, onde enfrentaria argentinos, bolivianos e chilenos. O primeiro gol da história foi marcado pelo zagueiro Rogério Correia. A narração do gol foi de Alípio Nogueira. Prepara-se o Jadilson para levantar a bola na área. Tem jogada ensaiada aí.
Já veio para a área o Leonardo. Já veio para a área também o Rogério Corrêa. Tá lá o Júlio Santos. Atenção, bola levantada, Rogério Corrêa de cabeça, sacudiu. E sacudiu, e sacudiu, e sacudiu. Do gol, Rogério Corrêa dizia bem jogada, ensaiada aí, gente. Bola metida do Jadilson, ele apareceu no meu da zaga, meteu na cabeça, a bola foi embora pra rede, tá aberto o marcador. É um gol histórico na vida do Verde, é um gol histórico na vida desse menino de ouro. Rogério Corrêa, número 3, meteu a bola pra rede. 14 minutos eram passados do seu primeiro tempo. Abre o marcador na Libertadores, começa escrevendo bem a sua história, o Goiás. Rogério de cabeça, bola na rede. Bola da rede, gol do Verdão, o gol do Goiás faz um montão de gente boa transportar de alegria. A Silvinha, doutor Menino, doutor Ismar Nery, o Marcão da Muralha, a dona Verônica Queiroz, o Vítor Hugo Queiroz, abraçando o Rodrigo Queiroz e o Igor Queiroz vibrando com o gol do Verde. Beleza! Beleza de gol de Rogério Corrêa, perdão bonito, perdão na frente. Goiás 0 pro Deportivo. Sacudiu e o placar mudou. Nosso clube é a nossa glória, a nossa garra, nossa gente, nossa história, o amor pela nossa bandeira. A bandeira do Goiás foi criada por mim com objetivos filosóficos. Estudei demoradamente a filosofia na parte em que toca ao íntimo do homem. Muito bem, ela tem 7 estrias, por 2 motivos. Porque Deus criou o mundo em 7 dias e porque a semana, que é o tempo que nós temos para trabalhar sempre para o próprio objetivo, tem 7 dias. Ela tem predominantemente 4 estrias verdes e 3 brancas. O verde é a esperança sempre, mas ninguém espera o pior. Nós estamos esperando a vitória, estamos esperando o melhor para nós, para o Goiás, para o Estado. E o branco é a paz. Nós lutamos na paz, nós não lutamos na guerra. A luta que o Goiás tem é uma luta pacífica para cada dia estar melhor. O G dentro de um círculo, o círculo totalmente fechado, de acordo com Carl Jung, o braço direito de Freud, é o homem em busca da sua perfeição. Então nós temos um círculo que é nós em busca da perfeição, o Goiás em busca da perfeição. O G estilizado é exatamente para concentrar que tudo isso é em função do Goiás Esporte Clube. Goiás até morrer, eu sou Goiás de coração. O hino do Goiás foi composto na gestão do Iberê Monteiro. Isso é muito importante, porque o hino é uma belezinha. O senhor sabe cantar? Cantei minha mulher só. Fica por aqui a edição de número 10 do programa Futebol de Goiás e suas histórias. Agradecemos a audiência de Ruarque Douglas, Osório de Aguiar, Edminho Pinheiro, Aledino Montes, Paulo de Castro, Maísa Machado e toda a família esmeraldina pelo aniversário do Goiás Esporte Clube. Agradecemos o apoio da Tintas e Texturas Colatex e da Comac Exaustores Eólicos e damos boas-vindas ao Adenilson e toda a família da Pizzaria Cascata da T63 3286.000 por acreditarem em nosso projeto de resgatar a origem do nosso futebol. Mais curiosidades, acesse nossa fanpage no Facebook, Futebol de Goiás com Y e Z. Tenha um bom domingo e até o próximo final de semana.